nos destaques de hoje, Bolsonaro decreta fim do Renda Brasil. Equipe econômica quer cortar 10 bilhões de reais e mira benefício aos mais pobres. E fascismo do Brasil tem agora a ajuda da extrema-direita americana. Você confere hoje no programa Dois Pontos. Está começando agora o programa Dois Pontos, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, e a gente vai conversar um pouco sobre os principais assuntos que estão circulando pelas redes sociais e também pelos jornais, como, por exemplo, o fim do Renda Brasil. O Renda Brasil nem começou a funcionar e o presidente Jair Bolsonaro já decretou o fim do Renda Brasil. É claro que tudo isso faz parte daquela estratégia, Ana Cláudia, que o governo usa, de que a equipe econômica joga uma ideia, joga uma proposta que está sendo discutida dentro do governo. A proposta é ou não bem recebida, principalmente pelas redes sociais, que é o principal termômetro usado pelo governo Jair Bolsonaro. E aí, como essa proposta do Renda Brasil, ela iria funcionar se o governo fizesse o congelamento de aposentadorias por pelo menos 2 anos, para poder se ter caixa para o Renda Brasil. Essa proposta não foi bem recebida, então o Bolsonaro, para poder mostrar a sua indignação gerada nas condições de falsidade, que nós já sabemos como funciona, já que o Bolsonaro também é um ótimo ator, então ele chegou, bateu na mesa e disse que o Renda Brasil deixaria de existir no Brasil, mas ainda bem permanece o Bolsa Família. Olá, Odilon, é um prazer continuar ao seu lado. A você também, internauta, nossa saudação. Nós te desejamos vida longa com muita saúde. Porque para sobreviver a este contexto brasileiro, nós vamos precisar de muita força mesmo. Lembra que em outras análises que nós já fizemos aqui, com relação ao Renda Brasil, nós sempre frisamos a possibilidade de Bolsonaro voltar atrás, porque é da característica da sua personalidade política tumultuada e da sua estratégia de governo sempre marcada por jogos de palavras, jogos de narrativas, fazer uma ida, uma volta, um recuo, um avanço, gerando instabilidade, inclusive para a própria imprensa, quando comunica algo relativo ao governo. Pode ser uma verdade na manhã e uma outra verdade à tarde e uma outra verdade à noite e no outro dia não ter dito nada e ainda diz na cara de pau que não disse. Bolsonaro tem feito uma trajetória com este perfil, mas quando se trata de economia, nós também estamos acompanhando todos os perdões e todas as injeções de dinheiro que Bolsonaro tem dispersado para públicos distintos. Por exemplo, os bancos não têm nada a reclamar sobre Bolsonaro. Existem personalidades que tiveram perdão de dívidas homéricas no imposto de renda. Mas Bolsonaro diz que para fazer um programa que vá servir aos vulneráveis sociais, ele precisa tirar de outros vulneráveis. É uma jogada para depois culpar a esquerda que se pronuncia nas redes sociais contra o seu governo, sempre marcado por celeumas, mentiras, jogos de azar, mas o azar mesmo acaba sendo do brasileiro comum, o brasileiro médio, trabalhador que, ao conseguir a aposentadoria já depois de todo um regime de participação ativa no mercado e na produção de riqueza para os outros, vê ameaçado a sua aposentadoria não acompanhar o ritmo
crescimento inflacionário que já chega na sua casa através do aumento da cesta básica e de todos os itens, gente. Quem está indo a mercados no Brasil sabe que tudo está mais caro. Não é somente a cesta básica, não. É tudo. Até aquela plantinha que você comprava ali no Verde Vivo, perto da sua casa, não está mais no preço que era. Está tudo superfaturado, está tudo muito caro. Então, o aposentado, ele viu essa ameaça pairar sobre um congelamento do seu recebimento, que geralmente é um salário mínimo, na maior parte dos casos. E aqueles que estavam esperando o Renda Brasil, eles não acompanham o noticiário com o afinco que nós fazemos aqui. Por quê? Porque na maioria das vezes eles são abastecidos por informações através de disparos do WhatsApp. E ali eles vão saber que o Renda Brasil, na verdade, não foi uma culpa de Bolsonaro por ele não ter sido implementado, mas mais uma atrocidade da esquerda que persegue o presidente Bolsonaro. E aí o perdão já está concedido mesmo antes do pecado ser cometido, porque o pecado foi eleger Bolsonaro. E olha, nessa proposta do Renda Brasil, que o Bolsonaro agora diz que não vai ser mais implementado no país e permanece o Bolsa Família, a gente precisa lembrar também que essa indignação presidencial, ela faz parte, óbvio, de todo esse jogo de cena, porque o governo, há tempos, por exemplo, ele está levando adiante a sua reforma administrativa, uma reforma administrativa que mexe apenas nos salários do executivo e não são em todos os salários. São principalmente os mais baixos salários do país. Os salários do judiciário, os salários dos militares, os salários dos integrantes do Ministério Público, simplesmente eles estão de fora dessas discussões. Além disso, o governo ele quer mexer, ele tem a discussão interna na equipe econômica de mexer no poder de compra do salário mínimo, lembrando que todos os anos o salário mínimo ele é reajustado, seguindo exatamente a lógica da inflação, etc. Todos os cálculos que o governo faz referente a isso, só que quando você aumenta o salário mínimo, você também aumenta, por exemplo, os valores dos benefícios como dos aposentados. E esse tipo de benefício o governo discute sim mexer para também ser aplicado em outras áreas. A princípio, ele queria usar essa sobra de dinheiro para o Renda Brasil, mas a indignação que nós temos, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, ela não se justifica, por exemplo, quando a gente olha na Cláudia Laurindo do lucro dos bancos. Não existe nenhuma discussão, nenhum debate no governo Bolsonaro, que é tão patriótico, de conversar, por exemplo, com os bancos para que os bancos possam vincular uma parte dos seus lucros, por exemplo, para programas assistenciais que o governo federal toca e leva adiante, levando em conta que nós estamos numa pandemia e a quantidade de pobres e também de pessoas esfaimadas vai aumentar. São dados dos próprios economistas, informações que os próprios economistas passam nas redes sociais, na imprensa, etc. Além disso, nós percebemos também a recusa do governo Bolsonaro em taxar, em sequer discutir a taxação das grandes fortunas. É um assunto que a gente sempre repete aqui no Dois Pontos, mas porque há uma discussão em todas as redes sociais exatamente a respeito do que poderia se gerar de positivo com a taxação das grandes fortunas. Lembrando que a taxação das grandes fortunas não é projeto comunista, já existe inclusive na Europa, em alguns casos também existe nos Estados Unidos, e o Brasil, que adora, na era Bolsonaro, adora se mirar pelo que acontece na Europa ou nos Estados Unidos, poderia copiar esse exemplo e fazer a taxação de um lucro mínimo das grandes fortunas exatamente para poder ajudar a se aguentar o solavanco que nós estamos observando dos efeitos da pandemia, dos efeitos da economia e também, é claro, de
toda a crise econômica que nós estamos vivenciando hoje. Lembrando que talvez nós possamos ter algumas novas declarações do presidente Jair Bolsonaro nas próximas horas, referente ao Renda Brasil, mas ele disse a princípio que o programa não vai existir mais, permanece o Bolsa Família, mas é claro que o governo tem incômodo em relação ao Bolsa Família. É um programa implementado pelo PT, o governo Bolsonaro abomina o PT e inventa o mundo e reinventa o mundo a partir do que o bolsonarismo está fazendo na administração pública federal. Vem mais por aí, vamos esperar o que é que vai acontecer. E olha, continuando nesse rastro, Ana Cláudia, de cortes, retirada, destruição, fim, o governo agora planeja cortar 10 bilhões de reais por ano, revisando benefícios. Entre essas propostas, a revisão de benefícios a idosos pobres e pessoas carentes com deficiência. O objetivo é revisar 2 milhões de benefícios a pessoas que se incluem no benefício de prestação continuada, ou seja, são pessoas, o perfil dessas pessoas, Ana Cláudia, que fazem parte do BPC, é um perfil de pessoa muito pobre, pessoa realmente à beira da miséria, e que ela recebe o benefício exatamente para poder não passar fome, não passar a necessidade extrema. O valor não é nem essa fábula toda, nem é um salário mínimo, Ana Cláudia, em muitos casos, mas ele ajuda exatamente a minimizar, oferecendo o mínimo do mínimo em princípios de cidadania para essa pessoa. O plano do Bolsonaro tem etapas, e a etapa número 1 é depois que as agências do INSS forem reabertas, fazer um pente fino nesses benefícios, e, em segundo lugar, descobrir brechas a quem recebe o BPC, mas, segundo o governo, não está incluído nessa proposta. E, é claro, descobrir aquelas pessoas que estão aptas a voltar ao mercado de trabalho e recebem o benefício, e fazer com que essas pessoas, forçar essas pessoas a voltar ao mercado de trabalho, dizendo, olha, você não pode mais receber o benefício do BPC. Ana Cláudia Laurindo, vá trabalhar, vagabundo. Em resumo, é isso que está acontecendo com o benefício, para que o governo, patrioticamente, possa receber 10 bilhões de reais. Você está tirando dos pobres para os mais miseráveis, é isso? Odilon, lamentavelmente, essa questão ela não foi levada a sério da maneira que deveria ter sido por toda a população brasileira, desde o período em que houve o golpe que afastou a presidenta eleita Dilma Rousseff e o então presidente Michel Temer. Ele instituiu, inclusive, um abono para os peritos do INSS que fizessem este pente fino, julgando aptos para voltarem ao trabalho trabalhadores brasileiros que se encontravam em benefício. Já era um indício de que aquele filão estava numa linha de vulnerabilidade por parte do governo. Bolsonaro, ele, ao ser eleito, ele deu uma continuidade, vamos dizer, mais maciça ao projeto que Temer começou. Um projeto, sim, ultraliberal, um projeto de diminuição do Estado no favorecimento da vida da população mais vulnerável, do trabalhador, mas o Estado continua muito fecundo para os ricos e para os eleitos. Porém, para o trabalhador, a proposta de diminuir a participação do Estado, ela é latente, ela é protuberante. Porém, o caso dos usuários do benefício chamado BPC será para quem escapar do coronavírus. É interessante, Odilon, quem não morrer de coronavírus, morre de fome, morre por falta de assistência, porque é um público-alvo do genocídio de Bolsonaro. Sim, os idosos,
as pessoas com deficiência. Lembra que pequenos benefícios concedidos a pessoas com deficiência, o Bolsonaro já conseguiu ir lá e já tirou. Mas esse tipo de situação entra no bojo de um pipocar de ocorrências que meio que insensibiliza o olhar social sobre os que se tornam vítimas destas políticas públicas contra a vida das pessoas. Os velhinhos que se tornam alvos agora, mais uma vez, de Bolsonaro, porque eles já são alvo desde o início da pandemia, para morrer e dar um alívio aí no dinheiro da Previdência, porque eles já não servem para nada no sistema ao qual o Bolsonaro serve, que é o sistema econômico. Então, agora, desconsiderando que fizeram parte de uma massa imensa de eleitores de Bolsonaro, pelo perfil, por serem conservadores, por não terem muitas informações e se tornarem adeptos do moralismo via fundamentalismo religioso, o Bolsonaro está exterminando uma boa parte do seu público eleitor. Aquele que escapou do coronavírus, talvez não escape da fome. E complementando essa visão da Ana Cláudia Laurindo, o governo federal, ele, ao anunciar esse corte de 10 bilhões de reais por ano, é claro que esse dinheiro ele vai precisar ser encaminhado para algum lugar. E o governo hoje, ele enfrenta um imenso problema, é que até o final do ano, a dívida pública brasileira, ela deve se aproximar dos 100%. E isso significa que o governo federal vai precisar de dinheiro para poder pagar essa dívida pública. Como o governo não vai taxar as grandes fortunas e nem conversar com os bancos a respeito dos seus lucros, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. E é claro que a discussão não inclui as carreiras ou os setores mais endinheirados da administração pública federal, e sim aqueles que já estão há anos sem receberem os seus aumentos salariais, aliás, merecidos em muitas situações, como a gente vem observando na administração pública federal. Vamos aguardar os próximos passos a respeito disso. Interessante, Ana Cláudia, que eu sempre repito aqui que a gente vai ter que aguardar os próximos passos dessa situação, porque nós vivemos hoje numa situação de completa indefinição sobre o que vai acontecer no Brasil, porque com o presidente da República, que governa basicamente por decreto, e o ar de normalidade que as instituições dão para esse presidente da República, para os atos desse presidente da República, então nós ficamos esperando praticamente de maneira passiva o que é que vai acontecer, o que é que vai acabar, o que é que vai ser mantido, como é que as situações vão ser gerenciadas, quem vai ser o próximo exterminado, lembrando que nós estamos nos aproximando, indo na direção dos 140 mil mortos na pandemia, que a gente também pode dizer que vai na direção dos 150 mil, 160 mil, não há problema, porque as instituições, elas não veem problema nisso. E como nós passamos por esses pequenos poréns, porque as vidas humanas foram transformadas nesses pequenos detalhes da situação, então vamos esperar que agora, nessa discussão a respeito do que será cortado das áreas sociais para poder abastecer ainda mais a sempre faminta dívida pública, vamos esperar o que é que pode acontecer nesses próximos passos. Fascismo no Brasil tem agora a ajuda da direita extremista americana. Ryan Hartwig, um dos representantes da extrema-direita americana e bastante próximo de Donald Trump, esteve no Brasil por estes dias, ao lado dos Bolsonaro, no desfile de 7 de setembro. Ele encabeça o projeto Veritas. É Veritas ou Veritas? Veritas. Veritas, que grava ou filma escondido
jornalistas em conversas informais e depois edita os conteúdos, distorcendo os diálogos. Acho que a gente já viu isso muitas vezes, né? Aliás, vê muitas vezes isso acontecer. A proposta é a mesma que já acontece nos Estados Unidos, desacreditar o trabalho dos jornais e dos jornalistas. E desde a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, que a imprensa ela é alvo desta estratégia de instabilidade da crença. Não acreditar na imprensa significa acreditar na fábrica de fake news. Para que a fábrica de fake news funcionasse com a notoriedade que nós temos que admitir que ela funcionou, as estratégias de Bolsonaro envolvem sim o contexto maior. Desde o início de toda essa tragédia política e social brasileira, que nós seguramos uma linha de reflexão sobre Bolsonaro não trabalha sozinho, não transforme Bolsonaro simplesmente em meme. Por trás do fantoche que ele representa, mentes brilhantes atuam, mas não atuam em benefício da vida, não atuam em benefício da sociedade, não atuam em benefício do ambiente, da natureza, do cosmos, do planeta, não, atua em benefício do interesse econômico, pura e simplesmente. Ele não tem sentimento. O interesse econômico é frio, é uma logística com objetivo definido. E neste bojo, tudo faz parte de uma intencionalidade. Não é uma defesa romântica da imprensa. Nós sabemos sim da culpa da imprensa brasileira por termos chegado neste estado que nós estamos agora. Principalmente a grande imprensa, a imprensa possuída pelas corporações que atendem aos interesses de grandes empresários. Mas até esta imprensa, ela está sendo alvo de descrédito. Por quê? Porque as estratégias de disse, não disse, foi, não foi, não é, elas já estão no Brasil há alguns anos. Entrou de mansinho com todo esse cenário de ridículos, vestiram-se de tudo que puderam, desde goiabeira, picadeiro. Eles fizeram, sim, toda a palhaçada para tirar o olhar da realidade e mergulhar em uma realidade criada com o intuito de a imprensa não sabe mais o que dizer. Mesmo aqui com este timbre de independência que nós temos na Repórter Nordeste TV, quando se refere a Bolsonaro, nós sempre temos o cuidado de dizer, olha, a notícia é essa agora, nós não sabemos daqui a algumas horas se ela ainda permanece a mesma. No entanto, agora, com a chegada de mais um americano, porque lembremos que Steve Bannon é americano, também tem ligações com Donald Trump e é o idealizador desta engenharia da comunicação que criou as fake news mais improváveis e elas encontraram abrigo dentro da crença ingênua, crença cega, crença fundamentalista do nosso povo e do nosso eleitor, como por exemplo, kit gay, aquelas histórias todas relacionadas à pedofilia, associando personagens da esquerda para torná-los repudiáveis por pessoas que nem os conheciam. Tudo isso envolve ciência, envolve manipulação, envolve objetivo de luta por poder. É o poder que orienta toda esta guerra. Então agora, com este traço de refinamento na abordagem com a própria imprensa, tanto pega os distraídos brasileiros que acreditam que por estarem trabalhando em órgãos de comunicação são ricos, mas também são trabalhadores,
também estão submetidos a toda essa lógica. Nós temos nomes conhecidíssimos aí de jornalistas, tanto homens como mulheres, que acreditam ser os donos dos meios de comunicação e eles não são. Mas eles agora são alvo, eles são perseguidos sim, de maneira sutil, por esta estratégia. Por quê? Porque desmoraliza de vez a imprensa. Jogar a pá de cal na imprensa é o sonho de Bolsonaro? Sim, é. Porque Bolsonaro sustenta uma imprensa paralela, que trabalha naquilo que nós chamamos de o escritório do ódio, pago com dinheiro público para alimentar notícias falsas e fazer disparos pelo WhatsApp, já que a justiça brasileira não achou que fosse nenhum crime utilizar-se deste artifício para ganhar uma eleição e para continuar no topo do poder. Eis o que nos aguarda e as cenas dos próximos capítulos podem não ser muito engraçadas. Não é à toa que a gente observa também que setores do judiciário brasileiro eles estão flertando com essa vibração da extrema-direita brasileira e agora a gente vê essa vibração dela, a proximidade com a extrema-direita americana. Lembrando daquela decisão do juiz Aloysio Moreira Bueno, que ele negou recurso a uma das vítimas que aparece no dossiê antifascismo, o dossiê elaborado pelo deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, o juiz que tomou a decisão, Ana Cláudia Laurindo, em 5 dias, um tempo incrível, relâmpago, e ele nem ouviu a acusação. Quer dizer, é como se nem precisasse ouvir a acusação, porque o juiz ele já tinha o seu próprio entendimento. Essas ações não são por acaso, elas não fazem parte de uma situação separada, elas integram um todo do que vem acontecendo no nosso país. Essas pessoas, elas defendem democracia, mas não é um regime que eles querem regimes sim autoritários, extremistas, em que eles possam interferir no dia a dia da opinião, do pensamento, do discurso das pessoas. Eles querem um pensamento único, uma ideia única, e quem discorda disso, eles dizem, obviamente, que é antifascista, que é do antifas, que é da esquerda, que é comunista, etc. Porque, na verdade, eles querem ter o projeto autoritário por conta própria, centralizado no próprio entendimento que eles têm do mundo. Agradecemos a sua audiência, lembrando que antes de a gente encerrar o nosso vídeo, curta, compartilhe, indique um amigo na rede social. Agradecemos pela repercussão que o nosso programa vem tendo e também, é claro, toda a nossa programação da Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br e até a próxima.